para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais um Talking DI, diretamente aqui da FETranslog 2025. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a Acerte, Assessoria Fiscal e Tributária, uma empresa que está com um stand aqui na feira e que vamos conversar um pouco mais sobre quais são as suas funções e um pouco detalhar mais as ações que elas também desenvolvem. Conversamos com o Eduardo, que é o diretor comercial e o fundador, e também com o Gutierrez, que é o supervisor tributário da empresa. Sejam muito bem-vindos, Eduardo e Gutierrez. Obrigado pelo convite. Obrigado, Matheus, pelo convite. Um prazer estar aqui participando com você. Então, eu gostaria para vocês começarem a falar um pouco sobre o que é a Acerte, como é que é a empresa, né? Contar um pouco da história da empresa. A Acerte, ela completa agora 11 anos, né? E os sócios aí têm uma carreira de mais de 18 anos na atividade tributária. E a Acerte nasceu com o propósito de trazer sempre, entregar resultado para os seus clientes, né? Então a gente não vende sonho, nós vendemos realidades, né? Então a gente sempre busca entregar para os nossos clientes resultados reais. E a empresa, ela é do Chapecó, de onde que ela é? Não, nós somos de Cascavel, no Paraná. Ah. Nós somos de Cascavel, mas a nossa abrangência hoje nossos clientes se concentram no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mato Grosso do Sul, temos clientes também no Mato Grosso e em Rondônia, né? Mas assim, principal, nossos clientes estão nesses 5 estados aí: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E assim, qual que seria, se vocês quiserem falar, o principal papel da empresa assim, para o empreendedor? Assim? O nosso principal papel é recuperar créditos tributários pagos indevidos a maior ou empresas que têm benefício fiscal, né? E que muitas vezes ela não se aproveita desses benefícios, né? E é algo que está na legislação. Então a gente vem para somar junto à contabilidade da empresa para melhores números, né? O final da conta é entregar mais lucro para a empresa, né? E quando a gente fala em benefícios também, a gente não pode pensar só naquele benefício de imediato, né? Que seriam os créditos administrativos, que a gente chama. Hoje existem vários tipos de créditos, vários tipos de teses. Então hoje a gente tem créditos administrativos, que seriam oportunidades imediatas. Então a gente faz essa recuperação, por exemplo, hoje, amanhã você já pode utilizar esses créditos, que são 100% seguindo a legislação e são créditos permitidos pela própria Receita Federal. Já quando a gente vai para o âmbito judicial, seriam créditos pensando a longo prazo, onde precisa de uma decisão de um juiz, entendendo que aquele crédito realmente está disponível para a empresa. Hoje, ao todo no mercado, citando todos os segmentos, né, a gente tem mais de 98 teses. Então, é um portfólio muito grande. Então, cada tese se aplica a cada empresa. Então, não é uma tese que se aplica à empresa X que vai servir para a empresa Y. Então, hoje na Acerte, a gente faz toda essa checagem para ver qual que é a melhor tese para a sua empresa. Tanto no judicial, que seria uma segunda entrega, quanto o administrativo, que é a primeira entrega, porque daí é onde o cliente vai poder utilizar de imediato. Tanto é que no crédito administrativo a gente tem uma prescrição dos últimos 5 anos. Então, quanto antes a empresa optar por levantar esses créditos administrativos, antes ela vai usar e ela vai parar de perder essa prescrição, no caso, né? Então, os últimos 5 anos ela consegue aproveitar. Você falou ali de segmentos. Quais são os principais segmentos que ela atua no mercado, a empresa? Então, como eu te falei, o transporte nacional, internacional e o agronegócio, né, como um todo. Cerealistas, indústria moageira, indústria de maquinários agrícolas. Então, assim, mas devido à nossa localização, né? Sim. Cascavel é uma região muito parecida com a economia muito parecida com o Chapecó. Então isso favorece, né? Por estar também próximo da fronteira. É um trabalho que eu já desenvolvo esse trabalho de transporte internacional até antes da concepção da Acerte. Foi uma descoberta aí, a gente está dizendo aí lá nos anos 2010, 11 por aí. Então foi um trabalho de vanguarda. E vindo também de encontro ao que o Gutierrez estava falando desse diagnóstico que nós fazemos, vale ressaltar para o empresário que esse diagnóstico é sem custo.
Então nós levantamos, fazemos todo o planilhamento, né, vendo as possibilidades e apresentamos para o cliente antes mesmo do contrato, né? Então esse diagnóstico é sem custo e a gente vai até o cliente para apresentar, né, as possibilidades e os benefícios que ele tem, né? E vale ressaltar que nós não cobramos nada antecipado. Como eu te falei, a gente leva benefício para o cliente, então é levar resultados. Sobre o resultado que a gente leva, o resultado positivo, é aí sim que o nosso cliente nos remunera. E cabe destacar também que muitas consultorias hoje existem no mercado, né? E a maioria das empresas hoje tem uma consultoria ali, ou interna, ou alguém que presta algum tipo de serviço para eles. A gente na Acert também faz uma dupla checagem. O que seria essa dupla checagem? A gente confere tudo que a consultoria já fez, outra consultoria, encontra possíveis novas oportunidades ou até mesmo alguma divergência que tem na empresa e a gente orienta para o empresário. Você está fazendo dessa maneira, a legislação trata assim, então a gente traz todos esses pontos de atenção. Então não é um impeditivo você já ter uma consultoria, você não poder ter uma nova consultoria olhando o trabalho da consultoria. Parece meio redundante, mas a gente já pegou inúmeras oportunidades nesse cenário e inúmeras divergências também nos trabalhos de outras consultorias. E cada consultoria vai ter a sua metodologia de trabalho, né? Cada uma vai trabalhar de uma maneira e a gente sabe que o mercado hoje existe inúmeras consultorias que não trabalham da maneira correta. Então nós da Acert sempre trabalhamos da melhor maneira possível, sempre não trazendo risco para o cliente, né? Então é da forma mais conservadora possível. Vocês comentaram um pouco sobre como a Acert trabalha, assim, quais são os principais diferenciais dela em relação às outras empresas e destacar um pouco mais sobre a atuação, o dia a dia, assim, Os principais diferenciais é o que, como o Gutierrez estava falando há pouco, é levar segurança para o cliente, né? Porque nós temos casos, que ele comentou, que a gente apura, o cliente está tomando créditos indevidos e muitas vezes deixando créditos bons ali de ser tomado. Então, assim, é sempre prezar pela segurança da empresa, né? Inclusive, nós temos seguro de responsabilidade civil, tudo que você imaginar de segurança para o cliente, a gente preza por essa segurança, né? Para, ao invés de levar um benefício, está levando um prejuízo para a empresa. E quais são as principais oportunidades, as principais coisas que as pessoas, de mercado que a Acert oferece? Hoje as principais oportunidades que a gente tem aí seria no ramo, no quesito administrativo e judicial. Então eu vou separar aqui primeiro as oportunidades administrativas. Hoje a gente já tem algumas possibilidades administrativas que já foram pacificadas lá atrás. Vou pegar aqui como, por exemplo, exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né? Então foi-se entendido que o ICMS não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS. Desde 2017 isso já foi pacificado, só que muitas empresas não estão adequando isso ainda, talvez pelo sistema ou o próprio contador não conseguiu fazer isso. Então a gente faz essa revisão e encontra essa oportunidade. Ou talvez já aplica isso, só que fica algum item para trás, não faz tudo. Então a gente faz essa revisão dos últimos 5 anos e geralmente quase sempre tem novos itens para ser excluídos. Talvez por um erro do sistema, talvez alguma divergência ali na contabilidade. Então essa seria uma das oportunidades administrativas. A gente também faz uma análise do imposto de renda e contribuição social da empresa. Então hoje a gente tem o saldo negativo do imposto de renda, que seria uma das que está mais forte atualmente, que a gente está vendo que muitas empresas não estão fazendo. O que seria isso resumidamente? Muitas empresas elas têm aplicações financeiras e essas aplicações financeiras elas geram uma retenção. Então, mesmo ela sendo automática, o banco vai fazer uma retenção do imposto de renda, que ele é obrigado a fazer essa retenção. Só que quando a empresa tem esse rendimento, ela é obrigada a tributar esse rendimento como uma receita não operacional da empresa. Então, ela tributa também em imposto de renda essa receita. Então, ela tributou lá atrás e aqui na frente também. Então, ela está tendo bitributação. Então, a gente consegue recuperar a quantia que o banco reteve. Isso a gente pode chamar de saldo negativo ou até mesmo, dependendo do cenário, um pagamento indevida maior, que ela recolheu mais imposto de renda do que deveria. Outra oportunidade administrativa que a gente tem também seria a questão de benefícios fiscais, né?
Então, um deles aí que a gente tem, que já é pacificado, seria o JCP, que é uma espécie de remuneração diferente da distribuição de lucros. Então, o JCP você consegue uma dedução lá no seu imposto de renda. Então, você consegue pagar menos imposto de renda. É como se fosse uma despesa a mais que a empresa teria, só que ao invés de fazer distribuição de lucros, ela paga via JCP, que é tipo uma remuneração que o governo paga para o contribuinte de acordo com o dinheiro que ela investiu na empresa, que o contribuinte investiu na empresa. Por exemplo, o capital social da empresa, que é o aporte que você faz para abrir a empresa. Por exemplo, a gente para abrir um podcast, a gente precisa dos microfones, a televisão, a mesa. Então, tudo isso é um investimento. A gente chama de capital social ali, para iniciar a empresa, né? Então, isso o governo paga uma taxa, tem uma taxa chamada TJLP, que é uma taxa de remuneração. Isso pode ser feito trimestralmente, né? Para empresas do lucro real apenas isso. Então, essa seria outra oportunidade. Administrativa, a gente faz um cheque geral. Então, tem inúmeras oportunidades, eu poderia ficar aqui horas falando. O administrativo já é um efeito caixa quase que imediato. Né? Sim. Esses valores ele voltam em forma de ou compensar com outros tributos ou ressarcimento em conta corrente. O governo devolve diretamente para o contribuinte. Né? Isso depois todo o processo transmitido, habilitado, homologado junto à Receita Federal. Né? Entendi. E a gente tem as possibilidades judiciais também, que daí já é pensando a longo prazo, né? E para garantir o direito, né? Para garantir o direito. Porque é aí que entra também a parte da reforma tributária e da urgência e da necessidade de muitos que não estão ainda se beneficiando desse trabalho. Porque com a alteração na reforma tributária, quem não pediu não vai poder mais pedir para frente. Então tem até dezembro de 2026 para recuperar o passado. Se não, esquece. Se não, esquece. Vai ficar para o governo e não tem mais o que falar. Adeus. Então, assim, existe essa necessidade, né? E que é um dinheiro que é do contribuinte, né? Isso não é meu, não é teu, não é do governo, é do contribuinte. Isso aí. E daí nas oportunidades judiciais, né, é mais a longo prazo mesmo. A ideia é o seguinte, com a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, surgiram inúmeras teses filhotes, que seriam ramificações dessa tese principal. A mais famosa delas aí com o nome comercial no mercado é excluir o PIS e COFINS das próprias bases, por exemplo. Então isso a gente faz, toda essa análise de teses, essa é uma delas, a gente faz os cálculos, né? Desde que a empresa recolha PIS e COFINS, ela tem o débito de PIS e COFINS, a gente consegue excluir o próprio PIS e COFINS, porque ele está agregado ao preço do produto, né? Então essa é uma das teses. A gente sempre ingressa com ações via mandado de segurança. Por quê? Porque não teria honorário de sucumbência, né? Então, caso o cliente tenha uma decisão que não seja favorável a ele, ele perdeu essa ação, ele não precisa pagar os honorários da União. Né? Então, não geraria um custo para ele, né? Que esse é o maior medo do cliente. Vou ingressar com essa ação, mas daí eu vou gerar um passivo para mim. Não. O único custo que teria ali seria as custas processuais, né? Que é limitado ali em torno de R$ 920. 1% do valor da ação limitado a R$ 1.920 até nos recursos de segundo grau, né? Você comentou sobre a reforma tributária, né? Como é que tem sido a assessoria da ACERT em relação à reforma tributária, aos benefícios que ela pode ter, aos malefícios que ela pode ter? Então, nós estamos implantando aí até um produto, né? Que é análise da reforma tributária para as empresas. Inclusive, adquirimos também a calculadora do Senado, né, que é a calculadora que está sendo utilizada na própria legislador, fazer esse cálculo, inclusive para preparar as empresas para o futuro. Então, a gente diz assim, quem tiver assessorado vai sofrer menos impacto na reforma tributária. Né? E vendo aí a questão de um ano, o ano que vem já tem que estar... Tudo ok? Não, tudo ok não, vai ser um período de transição, mas 27 aí tem que estar tudo ok. Então assim, o governo deu esse ano aí de 2026 para as empresas se prepararem, né? E 27 é a virada de chave definitiva, né? Já para a CBS e a IBS. Aí ela tem esse período de adaptação que vai até 2032. Isso. E o que muda com a reforma tributária? Os impactos, né? Hoje a reforma tributária ela é muito extensa, assim, tem muitas lacunas ainda. Então tem-se alguns entendimentos, pode ser que mude uma ou outra coisa, mas já tem um passo a passo meio que padrão do que vai mudar.
Então hoje a gente tem 3 principais regimes tributários aí, que seria o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Quem vai ser mais impactado? Os 3 regimes vão ser impactados. Vamos falar primeiro do Simples Nacional. O que vai mudar no Simples? As principais mudanças que vai ter, né? Então, no Simples Nacional, ele vai ter 2 metodologias de apuração, chamadas de apuração por fora e apuração por dentro. Por quê? Porque foi se criado 2 novos tributos, que é o IBS e o CBS. E o imposto seletivo também, mas os mais famosos agora vai ser o CBS e o IBS. Então, o CBS ele vai substituir o PIS e o COFINS. E o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Então, quando a gente fala do Simples Nacional, apuração por fora, toda nota que ele emitir, ele vai gerar crédito para o cliente dele. Quando a gente fala de Simples Nacional, apuração por dentro, não vai gerar crédito para o seu cliente. Então, o seu cliente vai comprar de você e ele vai querer saber se você vai gerar crédito para ele ou não. Porque senão não vai fazer sentido ele comprar de você, a menos que você tenha um preço muito competitivo. Aí que o empresário vai precisar fazer conta. Compensa eu continuar com esse fornecedor? Compensa eu ir para um próximo fornecedor? Trocar, talvez? Então, esse é um dos principais impactos que vai ter no Simples. Quando a gente vai para o lucro presumido e lucro real, o PIS e COFINS vai ser o maior impactado. Por quê? Porque hoje a gente tem 2 tipos de apuração no PIS e COFINS, cumulativa e não cumulativa. Com a mudança, com a reforma tributária, a gente vai ter somente a apuração não cumulativa de PIS e COFINS, que seria tudo que seria o lucro real hoje, se eu pegar o cenário hoje. Só vai existir o lucro real para o PIS e COFINS. Então, a apuração não cumulativa é tudo que você compra vai gerar crédito, desde que seu fornecedor tenha recolhido, né, esses tributos. Então, tudo que comprou vai gerar crédito e você vai ter um débito também de CBS e IBS. Então, quando a gente fala em créditos, hoje, atualmente, é por competência. Então, toda competência, você vai lá no último mês, fecha quanto você tem de crédito, apura seu débito, a diferença ali você faz um pedido de ressarcimento, se for o caso, né? Sim. Ou senão você deixa acumulado em conta gráfica. E que vai ter os impactos, né? As empresas vão precisar se preparar, vão ter que ter fluxo de caixa mais robusto, porque ela vai pagar no ato ali do fecha. Emitiu a nota, já vai ter que fazer o recolhimento. Então é isso que as empresas têm que se preparar, calcular, né, ver a questão de fornecedores, cuidar, né, ver se o fornecedor dele está adequado. Então essa questão aí dos impactos aí que a gente vê da precificação dos produtos, que vai impactar, né, a formação de custo, o capital de giro. Então é bastante coisa aí que vai ter que se adaptar, né? Isso, porque o crédito só vai estar disponível para você quando o seu fornecedor pagar esse tributo. Talvez ele pode não pagar esse mês, aí você vai poder utilizar o crédito só mês que vem. Hoje, atualmente, se o seu fornecedor pagou ou não o tributo, você está tomando crédito. Isso vai mudar muito no fluxo de caixa da empresa a partir de 2027, né? Entendi. Então essa é uma das principais grandes mudanças. Mas daí a pergunta que faz, assim, compensa eu ficar no presumido ou no real? Porque, teoricamente, vai ser tudo lucro real, por ser não cumulativo. Aí vai os impactos do imposto de renda e da contribuição, né? Porque daí, no lucro real, as alíquotas são maiores. Entendi. O imposto de renda e contribuição. No presumido, são menores. Então, daí, por isso que precisa ter um bom planejamento tributário para você definir se você vai ficar no lucro real ou no lucro presumido. Ou até mesmo no Simples Nacional, se for o caso, né? Então, todas as empresas vão precisar desse acompanhamento mensal, dessa conferência, né, de fornecedores ali, ver se realmente estão pagando. Talvez tenha algum fornecedor que paga um mês, outro não. Tá Pelo ganhando. menos até no primeiro período, ali nos primeiros anos, até a adequação das empresas, a adaptação, isso. E daí é nessa que entra o papel da CERT também. Isso, a gente faz esse acompanhamento. A gente até tem um produto, né, que é um acompanhamento por 12 meses, né, Eduardo? Exato. Então a gente vai começar ali em janeiro e vai até dezembro de 2026, né, no caso, que é o ano teste, já começa o teste ali da reforma tributária. A gente vai dar todo o suporte necessário para a empresa para chegar a 2027, ela está preparada para essa mudança, que vai mudar muita coisa. E paralelo a isso vai ter um planejamento tributário que a gente vai fazer para a empresa para ver se compensa ela ficar no presumido ou no lucro real. Ou talvez até mesmo no Simples Nacional. Né? Show. E como é que vocês têm avaliado a FETranslog? Eu fiquei impressionado com a feira, até queria agradecer ao senhor Evalberto pelo convite, né?
A princípio, a gente ia vir só a passeio e surgiu, queria agradecer também o Valério, que de última hora uma empresa desistiu e nos convidou. E nós topamos na hora e não nos arrependemos disso. Inclusive, nesse período aí de feira já tivemos pontos positivos, já fechamos um contrato, temos aí mais 2 aí que a gente está negociando, então assim, não temos do que reclamar. Para os próximos dias, expectativa alta. Com certeza, tem outros clientes aí que também estão vindo aí, vão passar o nosso stand, vamos também apresentar propostas que a gente já tem, que a gente deixou para apresentar aqui na feira, então a estimativa aí é que ainda temos mais possibilidades de fechar mais contratos e ir para casa com saldo positivo aí. E a gente vem notando também que muitos empresários estão passando no stand ali, né? E a principal dor deles ali é a reforma tributária. Então eles estão fazendo muitas perguntas muito interessantes. Então dá para ver que eles estão necessitando dessa assessoria tributária, né? Então é um serviço que eles precisam, estão deixando cartões com a gente ali para a gente entrar em contato com eles em um segundo momento. Então o fluxo ali está muito grande, né? Para essa questão da reforma tributária. Perfeito. Teria algo a mais que vocês gostariam de comentar? Queria aí deixar aí mais referências da CERT, né? Inclusive nós somos referência na BTI, que é a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, para os trabalhos tributários. Então a gente tem essa referência, nós temos diversos outros clientes aí que, como referência, mais de 11 anos, já teve clientes que a gente recuperou mais de 40 milhões já em crédito, que deu uma alavancagem na empresa extraordinária, enfim, o que a gente entrega sempre é resultado, como eu falei desde o início. Queria agradecer aí vocês, né, pelo espaço e estamos à disposição, a CERT está à disposição para atender todos os empresários, desde o transporte ou de outras áreas, aí a gente está à disposição para atender a todos. Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Da minha parte é isso mesmo, só agradecer mesmo pela oportunidade de a gente participar, poder expressar um pouquinho também sobre a reforma, tirar algumas dúvidas, por mais que seja um tema muito extenso, né? Mas dar um norte aí para o empresário e caso tenha alguma dúvida, passar no nosso stand ali que vai ser um prazer sanar todas as dúvidas. Onde que está localizado o stand de vocês? No pavilhão 3. No pavilhão 3. E para quem tem alguma dúvida, passar no pavilhão 3 e falar com a CERT que vai sair 100% resolvido. Exatamente. Exatamente. Nós vamos fazer as análises e entregar um resultado assertivo para ele, né? Então, nada no achismo, né? Sim, tudo com base nos documentos ali, nas informações da empresa. Então, a gente a entrega assertiva mesmo. Show! A gente agradece a participação de vocês aqui e a gente fica com as portas abertas para novas oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Estes foram Eduardo e Gutierrez, da CERT, Assessoria Fiscal e Tributária, falando um pouco mais da presença da empresa aqui na FETranslog 2025 e também outros assuntos relacionados a ela, a reforma tributária. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais que em breve voltaremos com mais Talking Day diretamente aqui da FETranslog.